Estamos aqui nesse podcast para falar sobre a expansão imperialista dos países do eixo da Segunda Guerra Mundial, a qual ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. Após a derrota da Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, em 1918, foram tomadas algumas providências a fim de evitar outros embates tão vigorosos como esse. Uma delas foi a criação da Liga das Nações. Essa organização deveria servir como árbitro nos conflitos internacionais e garantir a paz mundial. Também foram impostos diversos tratados pela Tríplice Vencedora, entre eles o de Versalhes, criado em 1919, o qual basicamente culpava a Alemanha pela guerra, fazendo com que a economia do país vivesse em uma franca decadência. Com seu orgulho nacional abalado, parte dos alemães acreditaram nos discursos de ódio de Hitler e outra parte foi intimada pelo nazismo. Desde então, esses fatores colaboraram na ascensão de Adolf Hitler ao cargo de chanceler da Alemanha, em 1933. Além disso, a Itália também nutria fortes ressentimentos em relação à Inglaterra e à França, pois participou da Primeira Guerra ao lado desses países e não obtiveram as compensações territoriais que lhe foram prometidas. E o Japão, por sua vez, industrializava-se rapidamente e desejava ampliar seus mercados e áreas de influência. Contudo, desafiando a ordem nacional vigente na década de 1930, o Japão, a Itália e a Alemanha adotaram uma política declaradamente imperialista. O expansionismo italiano começou após cerca de 10 anos do golpe que implantou o fascismo na Itália. Mussolini iniciou uma política externa agressiva, com o objetivo de ampliar seus territórios coloniais, resolver seus problemas econômicos e reafirmar a posição do país na Europa. A política expansionista iniciou-se com a invasão da Etiópia, na época chamada de Abissínia, região africana que não tinha sido ocupada por nenhuma potência europeia desde o século XIX. A partir da Somália e da Eritreia, colônias da Itália, Mussolini começou a preparar suas tropas, que somavam mais de 200 mil homens, e sem ao menos enviar uma declaração de guerra, invadiu a Etiópia em outubro de 1935. Diante disso, a Liga das Nações, orientada pela Inglaterra, proibiu os países membros de comerciarem com a Itália. Essa proibição, porém, não afetou a economia italiana, porque nações fortes, como os Estados Unidos e a Alemanha, que não faziam parte da Liga, continuaram a vender aos italianos matérias-primas essenciais, como petróleo e carvão. No ano seguinte, a conquista da Etiópia se consumou, e ainda em 1936, a Itália enviou tropas para combater na Guerra Civil Espanhola, ao lado dos falangistas, comandados pelo general Francisco Franco, aproximando-o ao mesmo tempo da política de Hitler. Assim, a 24 de outubro de 1936, foi formalizado o eixo Roma-Berlim, que definiu a linha do expansionismo dos dois países, a Alemanha e a Itália. A invasão da Albânia. Sobre a invasão da Albânia, quando a Itália começa a se introduzir na economia deste país, em 1925, através de acordos que permitiam ao país explorar seus recursos minerais, seguindo do primeiro Tratado de Tirana, de 1926, e do segundo Tratado de Tirana, de 1927, que colocavam Itália e Albânia em uma aliança defensiva. Apesar da forte influência da Itália no país, o rei Zog I da Albânia, no entanto, recusou uma renovação do Tratado de Tirana em 1931. Após assinar acordos com a Iugoslávia e a Grécia em 1934, Mussolini tenta intimidar os albanenses enviando uma frota de navios de guerra ao país. 5 anos mais tarde, após Hitler invadir a Tchecoslováquia sem notificar antecipadamente o Mussolini, o ditador decide avançar com sua própria anexação à Albânia. Roma enviou um título a Tirana, capital da Albânia, em 25 de março de 1939. Porém, Zog recusou a proposta de ocupação pela Itália e o conflito ocorrido entre 7 e 12 de abril de 1939 foi vencido rapidamente pelos italianos. O parlamento da Alemanha votou pela disposição de Vogue e pela união da nação para a Itália, oferecendo a coroa da Albânia ao rei da Itália. Ficava assim
Albânia submetida ao Reino da Itália. Sobre a anexação da Grécia, começada por antecedentes à guerra com a Albânia. Em 1940, a Itália avançou contra a Grécia, através da Albânia. Porém, semanas após este ataque, foi obrigada a recuar, pois claramente estava perdendo a guerra para os gregos. Contudo, Mussolini solicita a ajuda de Hitler, sendo que este ajuda já tinha que chegar o mais cedo possível, já que os italianos só não haviam sido repelidos de volta às suas linhas de partida, como também estavam quase perdendo a Albânia para os gregos. Por outro lado, para a ajuda chegar, a Alemanha invadiu a Iugoslávia e a Macedônia, para abrir caminho até a Grécia. Logo após, tropas alemãs e búlgaras invadiram a Grécia, em abril de 1941, e dominaram o país rapidamente. Sobre a invasão da Iugoslávia, foi iniciada em 6 de abril de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, e determinou com a rendição incondicional do Exército Real Iugoslavo em 17 de abril de 1941. A anexação e a ocupação da região pelas potências do eixo, além da criação do Estado independente da Croácia. Diante disso, o fim da guerra na fronteira ítalo-iugoslavo após a capitulação italiana em 8 de setembro de 1943. Foi marcada pelos massacres de Freub, que ocorreram principalmente na Istria entre 1946 e 1949, o êxodo juliano-dálmata e a questão da Trieste. Sobre a anexação da Eslovênia, quando o regime fascista caiu em 1943 e a Itália a capitulou, Eslovênia e Croácia, já que estas já faziam parte da República Socialista Federal Iugoslávia. Formalmente dizendo, anexaram o território, mas o exército alemão ocupou-o. O imperialismo japonês foi uma fase da história do Japão que vai desde a restauração Meiji em 1868 até a queda do Império durante a Segunda Guerra Mundial, quando se aliou com os nazistas por suas inspirações expansionistas, e terminado oficialmente em 1947. Nessa época, o Japão buscou colonizar territórios vizinhos na Ásia, invadindo a China, a Coreia e províncias nas Filipinas e territórios de ilhas próximas. O Japão tomou a Manchúria em 1931, pertencente à China, e depois atacou novamente esta última em 1937. A Itália conquistou a Etiópia em 1936 e a Albânia em 1939, mas foi a expansão da Alemanha que levou diretamente à guerra. Então, assim, devido a isto, estava iniciada a Segunda Guerra Mundial. O Japão, envolvido com a China desde 1937, atacou os Estados Unidos em dezembro de 1941, bombardeando a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Os japoneses conquistaram todo o Sudeste Asiático e o Pacífico Central, chegando às fronteiras da Índia e próximo da Austrália. Todavia, derrotados pelos norte-americanos na Batalha Naval de Midway em junho de 42, os japoneses passaram a lutar defensivamente. A Guerra do Pacífico teve início dia 7 de dezembro de 1941 e terminou dia 2 de setembro de 1945, às vezes chamada de Guerra do Pacífico Asiático, que foi um teatro operacional na Segunda Guerra Mundial, travando o Pacífico da Ásia Oriental. A luta aconteceu em diversas áreas, como no Sudoeste Pacífico, o Sudoeste Asiático na China, incluindo a Guerra Soviética-Japonesa em 1945. A Guerra do Pacífico viu forças aliadas travando a guerra total contra o Império do Japão. A guerra encerrada após o bombardeamento com armas atômicas nas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, além de grandes campanhas de bombardeamento aéreo contra o Japão. Pelas forças aéreas, o exército dos Estados Unidos, acompanhado pela invasão soviética, em 8 de agosto de 1945, restou no anúncio de que o governo japonês havia aceitado o termo de rendição aos aliados, em 15 de agosto de 1945. A aliança entre a Alemanha nazista e o Japão foi formalizado em 2 tratados: o Tratado Anti-Internacional Comunista, assinado em novembro de 1936, e o Pacto Tripartido, assinado em setembro de 1941. Também contou com participação da Itália fascista.
Durante a expansão do eixo, a Alemanha invadiu vários países, entre eles Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, França, entre muitos outros. Em 1º de setembro de 1939, soldados nazistas atravessaram a fronteira e marcharam para a Polônia. A Luftwaffe, Força Aérea Alemã, enviou seus caças e bombardeiros para atacar campos de aviação, ferrovias, locais de concentração das tropas inimigas e qualquer outra coisa considerada importante para o comando das Forças Armadas polonesas. Era o primeiro Blitzkrieg, ataque relâmpago. Dias depois, França e Grã-Bretanha, que tinham pactos com a Polônia, declararam guerra à Alemanha. Em 17 de setembro, outra invasão. O Exército Vermelho Soviético entrava na Polônia pelo leste. Um tempo depois, Varsóvia, a capital, se rendeu e a Polônia passava a existir como território ocupado pelo eixo. E 16 dias depois, o governo polonês se retirou para a Romênia, instalando-se posteriormente como governo em exílio. A ocupação nazista na Polônia foi mais longa que em qualquer outro país, o que propiciou a implementação de políticas racistas e segregacionais contra aqueles considerados por ele inferiores. Entre eles estavam judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais. Muitos deixaram suas casas sem destino, apenas com roupa do corpo. Se tornaram refugiados em seu próprio país, procurando avidamente por proteção. E o resultado dessas políticas foi o que aconteceu em Varsóvia. Os nazistas ofereciam comida à população não judia e os encorajavam a delatar e expulsar seus colegas judeus. Foi na Polônia que os nazistas instalaram o seu mais famoso campo de concentração, o de Auschwitz, que funcionou de abril de 1940 a janeiro de 1941, como campo de trabalho forçado e extermínio. Nele foram mortos 960 mil judeus e 65 mil poloneses. Em 9 de abril de 1940, os alemães ocuparam a Dinamarca e em 29 de agosto de 1943, o governo dinamarquês foi deposto, mas graças ao acordo entre os países, o governo local e seus exércitos não foram extintos. Durante o verão de 1943, com o avanço das forças aliadas, houve um aumento da resistência no país. Ataques e sabotagens contra unidades alemãs e seus atos de patriotismo se tornaram frequentes e geraram forte tensão entre as forças de ocupação nazista e o governo dinamarquês. No mesmo ano, os alemães exigiram a eliminação das atividades de resistência. Porém, o chefe do governo dinamarquês se recusou a cumprir as exigências da Alemanha e foi deposto após 3 anos de ocupação. Os alemães assumiram o poder e tentaram implementar a famosa solução final, prendendo e deportando os judeus do país, a qual eles responderam com uma Operação Nacional de Resgate. Em setembro de 1943, o plano alemão vazou para as autoridades do país, que avisaram a população judia para que se escondesse. Membros da resistência, em conjunto com a população local, organizaram espontaneamente uma iniciativa para transportar clandestinamente judeus até o litoral, de onde os pescadores locais os transportariam para a Suécia, que estava dando abrigo aos judeus da Dinamarca. Em menos de 7 semanas, mais de 7 mil judeus e 7 mil não-judeus foram transportados para o país. Mas, apesar dos esforços, cerca de 5 mil judeus foram deportados para o gueto de Theresienstadt. A Alemanha invadiu a Noruega em abril de 1940. Durante a ocupação, o controle militar ficou nas mãos dos invasores e o controle civil com o comissariado norueguês, junto com o governo nacional, um fantoche nazista. O rei e o governo norueguês ficaram exilados na Grã-Bretanha. A União Nacional, partido instituído por eles, recebeu muitas adesões, principalmente devido às pressões do momento. A ideologia ufanista do partido remetia dos nazistas e tinha como base a mitologia nórdica como criadora de caráter. Os líderes do partido eram fortemente subordinados às ordens alemãs, o que tornava seus discursos frágeis. Segundo alguns historiadores, a resistência contra os nazistas foi o maior movimento popular da história do país. A resistência norueguesa aconteceu em vários campos,
nas organizações empresariais, entre os trabalhadores, nas escolas, universidades e igrejas. Uma tentativa nazista de controlar as organizações do regime anterior resultou em desassociações em massa. A central sindical promoveu greves, foi boicotada pelos professores locais, teve o apoio negado da igreja e muitos sacerdotes renunciaram seus cargos. O Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista também apresentaram resistência, mantendo entidades clandestinas. Do lado de fora, o governo exilado reunia insumos para ajudar os aliados, e do de dentro, formou-se um governo clandestino de resistência, o Círculo, em torno do presidente do Supremo Tribunal. Os governantes se articularam e prestaram apoio aos aliados. Aos alemães, parecia bastante irônico que seus irmãos de raça tivessem oferecido tamanha resistência à invasão. Meu nome é Lorena e hoje eu vou falar um pouco sobre a invasão da Alemanha nos países da Bélgica, Grécia e França. Em 10 de maio de 1940, os alemães invadiram a Bélgica. As forças aliadas da Bélgica tentaram bloquear o exército alemão, localizado na Alemanha, acreditando que esta era a sua principal força. Porém, entre os dias 10 e 12 de maio, os alemães iniciaram a segunda fase de sua operação, chamada de o Corte da Foice. Essa ocupação ficou conhecida como a Campanha dos 18 Dias, e ao final do 18º dia, as forças resistentes foram empurradas para uma pequena bolsa no nordeste do país, na qual os militares belgas se renderam aos alemães. A administração militar na França foi uma autoridade militar provisória de ocupação pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Tal domínio se manteve desde maio de 1940 até dezembro de 1944. Em 22 de junho de 1940, um armistício foi assinado em Copenhague. Nos termos do acordo, uma área designada no norte e no oeste da França seria ocupada pelo exército alemão. Nessa região, o governo francês, localizado em Vichy, foi liderado pelo idoso Marechal Philippe Pétain, que era um subordinado aos alemães. A libertação da França começou em 6 de junho de 1944, com o desembarque das forças aliadas no dia D, e também com a Batalha de Normândia. A própria Paris foi libertada em 25 de agosto de 1944. E esse processo de libertação finaliza em dezembro de 1944. Já durante a invasão da Grécia, em meados de maio de 1941, os nazistas passaram a administrar as regiões mais importantes e de maior poder da Grécia, incluindo as regiões de Atenas e Salônica. Quanto às demais regiões, essas foram dadas aos países aliados da Alemanha, como a Itália e a Bulgária. A ocupação trouxe dificuldades terríveis para a população civil grega. Foram mais de 300 mil civis mortos na cidade de Atenas, por não terem o que comer. Entretanto, ao mesmo tempo em que a economia do país estava em declínio, a resistência grega, conhecida por ser uma das mais eficazes de toda a Europa, foi formada. Esses grupos de resistência lutaram contra os batalhões de segurança colaboracionistas e criaram redes de espionagem de grande porte. Mas, no final de 1943, eles começaram a lutar entre si, e quando a liberação veio no mês de outubro de 1944, a Grécia estava em um estado de extrema polarização política, o que levou à eclosão da Guerra Civil. A Guerra Civil possibilitou que os colaboradores nazistas escapassem da punição pelo fato de serem anticomunistas, e também possibilitou uma eventual chance de se tornarem a classe dominante da Grécia no período de pós-guerra, após a derrota comunista.